Olá, amigos, eu sou Arnaldo Silva. Vocês vão acompanhar comigo mais uma história super interessante sobre um personagem que muita gente não sabe que existiu de verdade. Chico Mineiro, a música que tem o mesmo nome. Pois é, gente. Chico Mineiro foi lançado em 1945. A música foi apresentada pela primeira vez em São Paulo pela dupla Tonico e Tinoco, uma das mais antigas duplas sertanejas caipiras do Brasil, de grande sucesso. Chico Mineiro foi a música de maior sucesso, foi o primeiro sucesso que praticamente lançou Tonico e Tinoco para todo o Brasil. Quem foi o responsável por fazer essa música foi o nosso querido João Salvador Pérez, que nasceu em São Manuel em 1917. João Salvador Pérez é o Tonico, da dupla Tonico e Tinoco. Então, um dia ele estava indo com seu irmão, José Pérez Tinoco, se apresentar na Rádio Difusora de São Paulo, e na entrada do prédio estava o porteiro Francisco Ribeiro. Começaram a conversar. Esse senhor, Francisco Ribeiro, apresentou ao Tonico um poema que ele fez, uma história antiga que ele conheceu lá no sertão de Goiás sobre Chico Mineiro. Um poema muito triste. Começa o dono, uma boiada, o patrão do Chico Mineiro, narrando convívio com o Chico, 10 anos que eles se conheceram, como é que foi, de uma forma muito triste, que ele gostava muito, demonstrava muito carinho, muita amizade pelo Chico Mineiro. E começa a música em seguida, ao monólogo, a cantoria da letra, que é muito triste, muito melosa. Conta que eles fizeram a última viagem pelo sertão de Goiás, perto de Ouro Fino, na época, Ouro Fino, e numa festa do Divino, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Depois, o patrão viu seus documentos e confirmou que Chico era seu irmão, e ele não sabia. Pois bem, Tonico, lendo esse poema do Francisco Ribeiro, lembrou-se dessa história contada pelo avô dele. Então, ele nasceu em 1917, então a história é bem antiga, né? Século XIX, obviamente. Chico se interessou pela história Chico não, Tonico, se interessou pela história que naquela época os temas das músicas caipiras, até o final dos anos 80, início dos anos 80, já era narrar tragédias, contar histórias de drama, de sofrimento, histórias de melancolia, né? Tem várias histórias. E o Tonico achou interessante essa letra e fez a música baseada na letra, né? E posteriormente o porteiro, Francisco Ribeiro, foi incorporado como coautor da música, Chico Mineiro, ficando Tonico e Francisco Ribeiro como autores da música. Ele como autor da letra, né, em si, do poema em si, e o Tonico como criou a música, né, e também gravou junto com o seu irmão. Bom, essa história vocês conhecem pela letra. Mas o que muita gente não sabe é que o Chico Mineiro realmente existiu. Foi um personagem real. A história, em partes, foi real. Sabe como é que é, né? Com o passar do tempo, o povo vai criando lendas em cima de um personagem, e a partir daí mistura-se história real com folclore, com criações. Bom, essa história do Chico Mineiro real é: o Chico Mineiro é mineiro, por isso o nome dele.
Ele nasceu na cidade de São Gotardo. O pai dele era tropeiro, morava em São Gotardo, mas tinha uma residência fixa em São Gotardo. Ele teve vários filhos. Um filho mais velho, os filhos mais velhos seguiram o rumo da vida e a vocação também de tropeiro. Adentraram-se no sertão de Goiás, se perdeu, não tiveram mais contato. Chico veio depois, era menino, não conhecia alguns dos irmãos que viveram fora. Cresceu, Chico passou a trabalhar como peão de boiadeiro e tropeiro. Isso porque, na época, estava o ciclo do ouro, que terminou por volta de 1820. Os tropeiros cortavam os sertões de Minas, entravam no Rio de Janeiro, Salvador, e principalmente em Goiás. Na época, o Brasil Central estava sendo povoado, e encontraram ouro em Goiás, na cidade de Goiás, principalmente na cidade de Goiás, e os tropeiros começaram a entrar no sertão através das picadas, que eram aberturas feitas por tribos indígenas, pelas povoações indígenas. E eles aproveitaram essas picadas e foram abrindo mais picadas, que acabou sendo a picada de Goiás, que nasce em Sabará e seguia até a cidade de Goiás, Goiás Velho. Ia, levava mercadorias, trazia ouro e vice-versa. Levava gado, levava mantimentos, trazia ouro, até Sabará. De Sabará ia para São João del Rei, o Ouro Preto, pegava a Estrada Real e embarcava para Portugal. Pois bem, Chico Mineiro tinha uma personalidade que era muito brigador, gostava de confusão mesmo. Segundo historiadores, realmente, ele nasceu em São Gotardo, é um personagem real, que eles confirmam, né? E pelo fato de ser muito brigador, ele arrumou muitos inimigos. Em Patos de Minas, que é uma cidade do Alto Paranaíba, na mesma região de São Gotardo, ele se desentendeu com uma família. O motivo, ao certo, não é muito, digamos, o real talvez, né? Diz que Chico deu em cima da filha de um fazendeiro muito poderoso, uma família muito grande. E essa menina contou para o pai dela e a família não gostou e foi tirar satisfação com o Chico. Humilharam ele, agrediram ele, Chico, e revidou, matando 3 pessoas dessa mesma família. Por isso, ele foi embora para Goiás, com medo da vingança da família. Essa é a história, que pode ser uma lenda ou não, né? Só conta por que ele fugiu, porque ele saiu de São Gotardo e foi parar lá em Goiás. Isso os historiadores não confirmam ser real, não. São lendas. Tem várias lendas em cima desse personagem também, que a gente não pode dizer que sejam todas reais também, né? Pois bem, foi para Goiás, lá conheceu um fazendeiro, um tropeiro, que é dono de tropa. Naquela época seria como se fosse dono de uma empresa de entrega, com vários caminhões, né? Então eles tinham vários carros de bois, várias boiadas. Então ele fazia essa tropa, esse percurso de tropa, levava bois. Então ele tinha muitos funcionários, levava carga, alimentos, transportava e pegou muita afeição. O nome dele era José Mendes, ou Zé Mendes. Ele tinha um capataz, tinha várias pessoas que faziam carregamento em mulas, carro de bois, carroças, e saíam adentrando nesses rincões. Foram parar na cidade de em Ouro Fino. Uma dessas viagens aí, depois de mais de 10 anos, eles tinham paradas, né, em vários locais de parada de tropeiro. Eles paravam para descansar, para tomar banho, para descarregar mantimento, para carregar e também para relaxar um pouco, dormir em condição melhor, né? Então, existia um arraial, era um arraial do Ouro Fino, que não é cidade, era só um arraial, uma parada de tropeiros, que era nos caminhos da Cidade Velha, da cidade de Goiás hoje, né? Hoje é chamado de Caminhos de Cora Coralina, que era a antiga picada de Goiás, era chamada de Caminhos de
Cora Coralina. Pois bem. Lá era a festa do Divino, era um pequeno arraial, existia a festa do Divino por lá. Os tropeiros foram se divertir, mas nessa festa o Chico acabou sendo baleado por um homem desconhecido de todos lá. Algumas pessoas acreditam, sem, digamos, comprovar, que esse homem desconhecido era pessoa ligada ao fazendeiro, que Chico matou supostamente tenha matado 3 pessoas da mesma família. De alguma forma foi por vingança. O Chico, eu falei, era muito brigador, humilhava muita gente, como diz aqui em Minas, era caçador de confusão. Caçava confusão a rodo. Onde ia, arrumava encrenca. Numa dessas, claro, arrumou muitos inimigos. Muita gente tinha motivo para correr atrás dele, né? Pela lógica, né? Com pessoas brigadoras, era difícil. Então, a suposição da lenda, né, que era esse familiar que supostamente Chico tenha desentendido, humilhado e se vingado e matado 3 pessoas da mesma família. Pois bem. Morreu e lá em Ouro Fino, só esclarecer uma coisa, Ouro Fino não é a música do Ted Vieira, Pela Estrada de Ouro Fino. Toda vez que eu viajava pela Estrada de Ouro Fino. Essa Ouro Fino é uma cidade em Minas Gerais, no sul de Minas. O Ted Vieira, que é o compositor dessa música nos anos 60, tinha uma namorada, Helena Rizzo, que hoje casou-se com ele, que era de Andradas. Para chegar até Andradas, antigamente, passava-se pela Estrada de Ouro Fino. Ele viu um menino lá, ficava na porteira, se inspirou nesse menino para fazer aquela música, O Menino da Porteira, em Ouro Fino, Mineira. Ouro Fino, Goiânia, não existe mais, não é a cidade, nunca foi cidade, era um arraial parado de tropa. Esse arraial, na década de 40, no ano 1945, mudou-se de lugar, a antiga parada de tropeiros hoje é uma ruína, hoje não existe mais, existe só ruínas das antigas construções, e um arraial, um povoado, foi construído um pouco mais afastado dessas antigas ruínas, que passou a ser distrito de cidade de Goiás. Só que esse antigo arraial de Ouro Fino não se chama Ouro Fino, chama-se Itaiú, que era, né, o antigo arraial de Ouro Fino, que só existe as ruínas, que virou até, pela moda, pela música, virou até ponto turístico. E na estrada, em 2019, as cavalgadas colocaram uma cruz no marco onde se acredita-se que o Chico Mineiro foi assassinado. Então tem uma cruz, uma plaquinha falando em honra ao Chico Mineiro, para as pessoas saberem, né? Então, as pessoas vão lá nesse lugar, tiram fotos, mostram, visitam as ruínas do arraial de Ouro Fino por causa da música Chico Mineiro. A música O Menino da Porteira é de Ouro Fino, Minas Gerais, que é uma cidade bem grande, uma cidade desenvolvida, uma cidade histórica também, do século XVIII, mas é mineira. Ouro Fino, Goiânia, era um arraial que hoje é Itaiú, que é um distrito subordinado à cidade de Goiás. Pois bem, o Zé Mendes, quando recebeu o atestado de óbito do Chico e também os documentos dele, viu lá que o pai do Chico e a mãe e a cidade que ele nasceu eram os mesmos pais que ele tinha e a mesma cidade que ele nasceu. Ele ficou sabendo que o Chico era seu verdadeiro irmão, como ele tinha ele como empregado, como amigo e como irmão. Soube depois que ele morreu que o Chico Mineiro era seu legítimo irmão, que no óbito constava pai e mãe, a cidade que ele nasceu. Era um dos irmãos, um irmão mais velho que deixou a cidade, foi seguir a vida pelo mundo, foi parar lá no sertão de Goiás.
Chico nasceu pouco tempo antes, né? Pouco tempo depois que ele foi embora. Ele era bem menino, bem mais novo que ele. E assim termina a história, que o Zé Mendes descobriu que o Chico Mineiro era seu irmão. O corpo foi sepultado e depois transferido para Minas, mas supostamente está sepultado em um cemitério de Belo Horizonte. Isso é que se conta a história que se colocou, né? O corpo foi transladado. Por mim, devia ter sido em São Gotardo, a terra que ele nasceu. Né? Supostamente é o que dizem as informações, né, que tem em São Gotardo, em outros lugares, que foi para Belo Horizonte. Tá? Mas essa é a história. É um personagem que existiu. Foi baleado, sim, foi morto numa tocaia, numa emboscada, foi seguido por uma pessoa que ninguém conhecia, isso pelo passado brigador dele. Não se sabe o motivo exato, né, se era pelo fato, né, de ele ter se desentendido com a família do fazendeiro, ou por outro, como era uma pessoa que brigava muito, que arrumava confusão, obviamente, naquela época, né, qualquer coisinha era motivo para briga, né? Então, isso era normal acontecer, essas tocais, essas emboscadas, isso era normal mesmo, isso era normal. Os tropeiros sabiam desses riscos, era o que se falava, né? Mas, assim, todo personagem que passa a ser famoso, começa-se a contar as belezas, as maravilhas deles. Também a aumentar coisas, ou criar coisas que eles nem fizeram nem aconteceram. Né? O fato concreto é, Chico Mineiro existiu. Nasceu em São Gotardo, em Minas Gerais, era brigador, se desentendeu com muita gente, foi para Goiás, uns 10 e poucos anos depois que ele estava lá, ele foi morto numa emboscada, no Arraial do Ouro Fino. Isso é verídico. Agora, o que se vem por aí, até as coisas que eu narrei aqui, é coisas que se dizem, não que se comprovam. Não se comprova. O que se comprova é esse fato. Nasceu em São Gotardo, era brigador, se desentendia com muita gente, foi para Goiás, mais de 10 anos depois que ele estava lá em Goiás, foi assassinado, trabalhando para um patrão que, por fim, descobriu que era irmão de Chico. Entendeu? Aí você vai deduzindo, depois que ele soube, ele que era parente, voltou para São Gotardo, trouxe o corpo do Chico, enterrou por lá, ou foi para Belo Horizonte, foi lá. Isso aí a história não conta, é as pessoas que contam, a história real não conta, né? Não conta, são as pessoas que contam. É interessante essas músicas assim, né? A gente acha que é invenção, que é ficção, é baseado em fatos reais, né? E no que o povo conta. Ou até inventa, ou até aumenta. Mas é baseado em fatos reais, como O Menino da Porteira, de Ted Vieira. Ele criou uma história baseada no menino que ficava na porteira, na estrada de Ouro Fino, para ganhar uns trocados para abrir a porteira para os vaqueiros, para os boiadeiros, para as carroças, para os carros. E ele ganhava umas moedas. Agora, depois disso aí, ele criou uma história baseada no boi, na tragédia do menino da porteira, na cidade de Ouro Fino, Mineira. Isso deixa bem claro. Essa história não se passa em Ouro Fino, Goiânia. Muita gente acha que tem uma cidade lá em Ouro Fino de Goiás. Não. Ouro Fino de Goiás, o Arraial de Ouro Fino, onde passou essa história do Chico Mineiro, eu já falei. É a música Chico Mineiro. Isso. Os antigos sabem disso e os mais novos também deviam saber também. Né? É isso. Mas é muito interessante essas histórias da música caipira, da década de 40, 50, 60, 70. Elas contam muitas histórias do povo sertanejo, baseado nas lendas, dos fatos reais, das lendas e do que o povo conta. Junta-se a realidade com a ficção, a mente popular. Cria-se uma história. Então a gente tem que sair pegando um pouquinho, estudando até entender o que é real, o que não é irreal. A história do Chico. Né? Mineiro, o fato dele ter ido para Goiás, por quê? Não se sabe de correto
corretamente, concretamente, o fato real, quem foi. Acredita-se pela fama dele, né? Esse fazendeiro. Mas se ele fez isso mesmo, se ele deu em cima da filha do fazendeiro ou não, se ele matou os três ou não, pode ser criação da mente popular, só para dar mais drama à situação. Bom, se teve uma pessoa estranha que foi atrás dele, era porque alguma coisa ele fez, né? Não foi, chegou e saiu correndo atrás do Chico Mineiro à toa, né? Teve algum motivo para chegar a esse ponto, que supõe-se, né? Foi uma das suas desavenças no passado. E o Chico Mineiro, Tonico e o Francisco Ribeiro, que fez a poesia, ele só narrou a história que o povo contava, desde o início do século XIX. Essa história não foi a criação do Francisco, foi narrativa antiga. O próprio Tonico ouvia do avô dele, que ouviu do pai dele essa história. Então, é uma história bem antiga, que foi passando. Aí o povo vai criando, vai aumentando, vai tirando, vai colocando coisas também na história, né? Criando um personagem. Isso aí sempre foi na história do Brasil. Cria-se um personagem baseado em fatos reais e vai criando uma história. No final acaba sendo até uma fábula, né? Mas são histórias interessantes. A história do Brasil, a história do nosso interior, a história do nosso povo da roça, a história do povo montanhês, que é o povo aqui da minha região do Central, do povo geraizeiro, que é lá do norte de Minas, do povo caipira, que é do sul de Minas, e toda a área de influência da paulistana e caipira, dos tropeiros paulistas, do Goiás, sul de Minas, Paraná, um pouco Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, influência dos tropeiros pela região toda do Sudeste, Norte, Centro-Oeste e parte do Sul. Temos essa influência também, muitas histórias de lendas que existiam naquela época, de assombração, de figuras inimaginárias, de figuras lendárias, de figuras fantásticas, que talvez até nem eram nada disso, mas acabaram sendo pela história, pela poesia, pela lenda e pelo folclore. Isso é muito bom, né? O Brasil é rico em história, é rico nessas coisas, em criações. O brasileiro é rico em criações, principalmente em superstições antigas, né? Antigamente era uma superstição uma atrás da outra. O povo tinha pouco conhecimento, o povo tinha pouca, digamos assim, informação, não tinha nenhuma informação, né? Não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha nada, né? No interior, no Brasil não tinha essas coisas como tem hoje, então a informação era muito pouca, então corria de boca em boca, né? Não era nada anotado e vai se pesquisando, chegando nessas conclusões, né? Então a gente tem que separar a história real do folclore, da criação e do estilo brasileiro, do sincretismo, do misticismo, das superstições do brasileiro mesmo, né? Que cria lendas fáceis, né? Mas é uma história muito boa do Chico Mineiro, um personagem de Minas Gerais, né? A gente não tem que se, digamos assim, vangloriar pela pessoa, e sim pela história, que é uma história interessante, sofrida, triste, realmente triste, né? E que ficou marcada como personagem que passou, como vários outros personagens que passaram por todo o estado brasileiro, que tem os seus personagens com histórias reais, que foi desenvolvida lentes em cima dessa história, criada-se outra história, outros factóides, etc. Mas são histórias que o povo conta, que nos encantam, que nos fazem raciocinar e procurar entender e conhecer um pouco melhor, né? Então é isso aí, gente. Então pode ouvir a música Chico Mineiro e outras músicas também daquela época. Vocês vão perceber que são repletas de histórias, de tragédias, de lendas, de causos, mas também de verdades. Pode ter certeza, muitas verdades que por trás dessa história. São sempre baseadas em história real. Não que sejam contadas em todas uma história real, mas são sempre inspiradas em histórias reais, como o caso do Chico Mineiro. Foi baseado numa história real, um poema. A história é real. Aí foi juntando o que o povo foi falando. Aí sim, mas é uma história bonita, sim, uma história emocionante, não deixa de ser interessante, não é? É isso aí. Espero que tenham gostado e esclarecido. Obrigado a vocês.